A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos vocês que acompanham a página do Pastor Elias, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Kawai. Deus abençoe a sua vida. Eu quero, nesta manhã, agradecer a Deus pela sua vida, a você que participa conosco, de perto, de longe, a pessoas de outros estados, até mesmo de outro país, que sempre nos acompanha em nossas páginas. Deus abençoe sua vida. Que Deus venha abençoar, derramar bênçãos sobre você. Quero nesta manhã, em rápidas palavras, compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras. E eu coloquei aí um título, né? O Jesus vence o inimigo através da palavra. E eu quero, com esse tema, compartilhar o capítulo 4 de Mateus, da qual está dizendo que nesse capítulo, Mateus ele faz uma explicação sobre a tentação de Jesus pelo diabo. E o capítulo 4 vai dizer que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto, ele foi para o deserto, para a oração, da qual ele ora 40 dias e 40 noites, ele vai para a oração e ele ora e jejuma durante esses 40 dias e depois de 40 dias Jesus teve fome. Jesus teve fome. E você vai então perceber nesse texto que o inimigo, então o diabo, ele aparece para Jesus justamente naquilo que Jesus tinha necessidade naquele momento, que era de pão. Jesus estava com fome. E a pergunta, ou ele conhecia, ele sabia quem era Jesus, ele disse para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão e coma. Você vai ver que Jesus, no capítulo de número 4, diz para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você olhar no capítulo de número 6, você vai ver que ele leva Jesus para o pináculo do templo, num lugar mais alto do templo, e ele diz para Jesus: olha, está escrito, dará ordem a teus anjos para que você não tropece em pedra. Você pode pular, que seus anjos darão ordem a teu respeito para você não tropeçar. Jesus rebate ele com a palavra: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vai ver que ele insiste com Jesus, e no versículo de número 9, ele fala para Jesus: olha, você olha em volta de você, olha aí, tudo que você está vendo é meu, todo este mundo, essas coisas maravilhosas, tudo isso é meu e eu te darei. Eu darei a você se você se prostrar e me adorar. Jesus responde no versículo 9: vá-te embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com esses versículos eu quero fazer um resumo rápido para que você possa entender. Eu e você, nós vivemos em um mundo. Nós somos inferiores a Jesus, porque Jesus, ele era filho de Deus. Ele era 100% homem, sim, porque ele nasceu de Maria. Ele foi criança, ele foi jovem, chegou à sua fase adulto, mas ele também era Deus. Porque o próprio anjo vai testemunhar dele, dizendo: olha, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele será chamado Filho de Deus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele era Deus também quando estava aqui. Agora você imagina um negócio: se o inimigo sabia quem era Jesus, Satanás conhecia Jesus, Satanás sabia do propósito que Jesus tinha quando veio ao mundo. Satanás sabia que Jesus ele veio para salvar o mundo, mas ele queria tentá-lo para ver se ele se encurvava
para ver se ele fazia o gosto dele aí. Esses dias eu comentei com algumas irmãos dizendo, olha, o inimigo, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele não vai nos tentar naquilo que nós somos forte, naquilo que nós temos, que nós buscamos, que nós vigiamos, na área que nós cuidamos. O inimigo não vai te tentar nesta área, o inimigo vai tentar você na onde você é fraco, aonde você pode cair, aonde você se desliza, aonde você volta e meia. Você está relutando por aquilo, ele conhece a sua fraqueza. Você vai olhar para Jesus. Jesus, depois de 40 dias, ele tinha fome, ele queria comer. Ele estava com necessidades de se alimentar porque ele estava com fome. O inimigo aparece para ele dizendo, se você é filho de Deus, que transforme essas pedras em pão para que você coma. Eu posso imaginar da seguinte maneira, ele, como filho de Deus, ele poderia transformar, ele poderia fazer com que aquelas pedras se transformassem em pão para que ele comesse, porque ele tinha poder para fazer isso, mas ele estava sendo o inimigo que estava tentando, ele jamais ia ceder à tentação do inimigo. Jesus sabia que aquele inimigo ou aquele diabo estava querendo fazer com que ele fizesse os gostos dele, mas Jesus, ele estava forte, não só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar para você, seja forte diante das tentações, vigie, porque a Bíblia vai afirmar para nós dizendo que o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele está bramindo como leão, procurando quem possa tragar, procurando a falha, procurando os defeitos, está tentando fazer de tudo que nas nossas fraquezas caiamos, mas o Senhor, ele nos guarda e nos protege. Conselho te deixo para você, busque a palavra, leia a Bíblia Sagrada, medite nela, porque fazendo assim, você encontrará em Jesus força para continuar caminhando. Eu acho interessante, quando Jesus ele vai falar sobre os dois alicerces, ele vai dizer, olha, eu assemelho ao homem que ouve as minhas palavras e bota e coloca em prática. Eu assemelho ele como aqueles dois homens que edificaram sua casa, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Aquele que lê e medita e coloca em prática é aquele homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque ele estava bem edificado na palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Peço a Deus que a minha oração nesta manhã, que a bênção da paz, da alegria, da saúde, da prosperidade alcance você e toda a tua família. Que Deus te abençoe nesta semana.